E aí pessoal, beleza? Hoje foi ao ar no Japão o último episódio de Beyblade X, pelo menos da primeira temporada, ou do primeiro arco que eles estão chamando no momento. E eu queria deixar aqui registrado algumas impressões e opiniões que tive durante toda a trajetória de assistir essa primeira temporada, porque foi um ano inteiro acompanhando esse anime, inclusive com o pessoal lá na Twitch, assistindo ao vivo os episódios, comentando, tendo várias teorias, é muita coisa que aconteceu durante todo esse período, então eu vou tentar não dar spoilers a respeito da história nem nada do tipo, mas pontuar alguns comentários que eu acho interessantes, relevantes pra gente conversar a respeito dessa primeira temporada, que pra mim já tá no meu coração, já é uma das favoritas, obviamente, porque o tanto de coisas diferentes, interessantes que estão colocadas nessa obra, valem a pena ser comentadas, com certeza. Eu quero começar falando a respeito daquilo que é dito nos primeiros instantes ali no primeiro episódio da série, e desde o primeiro episódio é comentado e reforçada a ideia de que o anime não é sobre vitórias ou derrotas. Na verdade, o que o anime de Beyblade X traz para nós, além de uma excelente propaganda dos produtos, o que é sempre muito bom, acaba sempre trazendo uma ideia de tutorial para o jogo que é eficiente, porque muitas pessoas ainda não tinham a ideia de que Beyblade de fato é um jogo e que tem estratégias e que você pode elaborar combos e lançamentos diferentes, enfim, tem muita coisa e o anime consegue explicar isso de uma maneira bastante orgânica, bastante interessante desde o começo. Mas o que mais me chama a atenção é o fato de que muitos momentos os personagens sempre evidenciam, sempre deixam muito claro que não se trata de vencer ou perder. Muito pelo contrário, é jogando e se divertindo que as pessoas entendem o que é o jogo de fato, que as pessoas acabam gostando do jogo, e a história inteira e tudo que está em volta dos personagens é muito mais a respeito do amor ao jogo, do amor à diversão, do que simplesmente vitória e derrota. Deixou de ser uma coisa básica e simples, que era um conceito muito, até infantil demais, para que evoluísse um pouco e se transformasse numa obra com personagens muito mais densos e que abordam temas, muitas vezes pesados durante toda a trajetória desses personagens aí. Mais tarde eu comento um pouquinho sobre esses temas e algumas passagens específicas do anime em si, mas por enquanto é isso que o anime me passa. Num primeiro momento, o que ele transparece é que é uma obra nova, diferente, que embora seja da franquia Beyblade, traz conceitos novos, e Beyblade X é mais sobre o amor ao jogo do que simplesmente vencer ou perder. Isso é muito legal. Outro ponto que parece que confundiu muita gente também aí no decorrer da trajetória, e principalmente lá no comecinho, é que nós estamos acostumados a ter apenas um personagem que é o protagonista, e é ele que vai guiar toda a história e tudo mais. E Beyblade X também é diferente nesse aspecto, né? Ele apresenta uma forma diferente de contar a história com 3 protagonistas. Então o time Persona, os 3 personagens que estão à frente da história, são os protagonistas. E esse é um estilo de narrativa que venho vendo já há algum tempo, principalmente eu que acompanho Kamen Rider, eu consigo associar bastante esse estilo com o que foi o Kamen Rider Geats, por exemplo, que não trazia necessariamente apenas um protagonista à frente de tudo, mas todos os personagens, o trio pelo menos ali de personagens que tá à frente da história o tempo todo, acabam tendo sua relevância, acabam tendo seu protagonismo e funcionam muito bem dessa forma. Até porque durante toda a trama a gente percebe que um personagem complementa o outro, o que um personagem tem acaba sendo o que o outro não tem, e essa complementação de características, de desenvolvimento e personalidade mesmo, acaba criando uma química muito boa entre os personagens e fazendo com que a história seja muito mais fluida, muito mais gostosa de acompanhar. Portanto, não se engane, o Bird ou Robin não é o protagonista, ele é
um protagonista, porque o time Persona, os 3 personagens que são os protagonistas e vão ter a atenção dividida ali entre os 3. Isso não sou eu dizendo não, são os próprios autores que comunicaram isso. Mas além disso tem muitas outras situações que acontecem durante toda a trama e é algo que eu comento durante todas as lives, todos os momentos que a gente está assistindo um episódio e pós-episódio, quando a gente comenta muito a respeito dos acontecimentos que rolaram ali, a gente sempre percebe o quanto o texto de Beyblade X é rico. É uma obra que depende fundamentalmente dos diálogos. Enquanto muitas obras que são de hobbies e que não necessariamente precisam de um diálogo para você entender o que está acontecendo ali, porque o foco é só mostrar o jogo, é só mostrar aquilo que está sendo propagandeado pelo programa, na verdade em Beyblade X nós temos um foco muito maior na história, na narrativa, nas interações dos personagens, e por isso que é muito importante ter o texto, você entender o que os personagens estão falando e não ficar só assistindo, às vezes alguns recortes, uma batalha aleatória aqui ou ali. As coisas mudaram em Beyblade e mudaram para melhor, porque agora nós temos mais ênfase no diálogo, mais ênfase no entendimento do que os personagens estão falando e como estão interagindo, não só entre eles, mas também com o mundo que foi criado para essa obra. E eu acho fantástico, inclusive, falar a respeito do mundo de Beyblade X de uma forma que, assim, é uma ideia muito simples, que é fácil de entender, mas ao mesmo tempo é uma obra que se enriquece muito, ela ganha muito a partir do mundo que foi pensado para ela. Toda essa interação que nós temos entre os personagens que querem se tornar jogadores profissionais e aquela regra que é preciso ter um patrocinador para que eles consigam entrar nas competições e de fato começar a batalhar e competir como profissionais. Cara, é uma dinâmica muito interessante e que abre um leque de opções gigantesco para os personagens. É uma coisa tão gostosa de acompanhar e que você fica pensando nas possibilidades que isso pode gerar para o futuro da obra. O mais legal de tudo é porque nós temos não só a ideia de ter essa dinâmica, né, entre os personagens que querem ser jogadores profissionais e os seus patrocinadores, mas também as características, as coisas únicas, como por exemplo o Zul'Genic ser patrocinado por um zoológico, que eu acho bem legal, mas nós também temos vários dramas nisso tudo inserido nesse contexto e nessas interações. Dramas esses que pessoalmente eu não esperava ver numa obra como Beyblade. Porque Beyblade é um tipo de produto feito para vender outro produto. É uma propaganda, é uma grande vitrine. Então ele não necessariamente precisa entregar um roteiro complexo, personagens densos, histórias pesadas, uma coisa rica em roteiro e construção de mundo. Não precisa. Tudo que precisa é ter um desenho colorido, explosões, personagens gritando os poderes, aquela coisa que a gente está acostumado já com animes de hobby num geral. Só que de uns tempos pra cá eu vejo que a franquia Beyblade vem trazendo mais histórias interessantes e isso enriquece muito. Nessas histórias interessantes, a gente tem, por exemplo, um dos personagens que aparece como aquele vilãozinho que é de primeiro episódio, que ninguém liga muito, mas que aos poucos a gente vai entendendo mais desse personagem, a gente vai percebendo que não é só mais um vilãozinho de episódio, que ele tem sim uma vida e que essa vida faz parte desse mundo que está inserido aí o personagem, e não só ele, todos os outros também. Ao mesmo tempo cria-se um pequeno drama entre não ser mais patrocinado, deixar a competição, querer desistir, e um querer desistir em determinado episódio que foi bastante pesado. Aí nós entramos numa daquelas situações que comentei anteriormente sobre abordar temas assim pesados, densos, difíceis, né? Como é esse episódio em específico que eu tô comentando, que se você assistiu a série, você deve saber, em determinado momento o personagem tá ali meio que se esforçando demais, meio que se sacrificando demais, mas na verdade não passava de uma despedida e ele queria abandonar tudo, e dá pra entender uma coisa meio depressiva, você meio que entende uma veia narrativa meio indo pro lado mais obscuro das histórias, aquele lado mais profundo e perigoso, e aí vem um personagem específico que meio que salva ele, que tá desistindo, com um diálogo muito bonito, com muito coração na obra. E como falei, desde o começo é dito
que é uma obra sobre o amor ao jogo, a paixão que os personagens têm pelo jogo, mas não só isso, o quanto que esses personagens eles parecem mais humanos e menos heróicos, vamos dizer assim. É muito legal comparar também as duas mídias, né? O anime e o mangá de Beyblade X. Para quem não sabe, o anime não é adaptação do mangá. Os dois caminham juntos e um autor trabalha com a história do anime, outro autor trabalha com a história do mangá e os dois discutem ideias juntos para que eles consigam chegar num resultado satisfatório. Então, um não é adaptação do outro, um é complemento do outro. Mas é muito curioso como o anime em específico, ele é bem cuidado. Ele dá muito mais contexto para muitas situações e para muitos personagens. E eu não sei, mas eu me sinto muito mais parte da família Persona, muito mais parte daquele universo criado nessa história pelo anime do que pelo mangá. No mangá eu me sinto muito mais um espectador, porque é tudo muito mais corrido pelo limite de páginas e tudo mais, mas ainda assim o anime ele parece abraçar mais a questão cotidiana, a questão narrativa, a questão dos personagens estarem ali vivendo o tempo todo com seus próprios problemas, enfim. Acaba sendo uma experiência mais completa. E exatamente por isso a gente tem tempo no anime para mais diálogos. Diálogos esses que são muito mais importantes às vezes do que as batalhas em si, porque de novo, o foco dessa obra é muito mais nos personagens e nos seus desenvolvimentos do que nas batalhas e apenas no jogo, embora ele fale muito e seja feito para fazer propaganda do jogo. Mas o que mais me chama a atenção é que tem personagens aqui que são extremamente corajosos para estarem ali na obra. Em específico, o Robin. E eu sei que muita gente fala muito mal desse personagem por não ter compreendido muito bem ele. A questão do Robin em específico, como personagem, é porque é um personagem muito mais humano, que tem atitudes muito mais bonitas e interessantes e até menos caricatura do que os outros. E exatamente por isso ele acaba sendo um personagem interessante para ensinar alguns valores. Coisa que esses animes hoje em dia normalmente passam bem longe, diga-se de passagem. Mas o Robin, ou Bird, né, dependendo da versão que você assiste, acaba sendo um personagem que ele traz uma riqueza emocional, ele traz uma carga mais profunda de sentimento para a obra como um todo, e ele é sempre aquela postura de líder que vai costurando pelas situações e reforçando alguns objetivos e dando força para as pessoas e personagens continuarem naquilo, mesmo que ele não seja exemplo disso. Mas ele tem a capacidade de ser o personagem mais humano, o personagem mais coração, digamos assim, da obra como um todo. E é interessantíssimo a gente observar por essa ótica esse personagem e a coragem dos autores de trazerem um personagem tão complexo para uma obra que deveria ser tão mais simples. Porque eu tenho certeza que nem todos que vão acompanhar a Beyblade X vão entender o personagem de fato. Por isso ele é um personagem tão corajoso de estar ali na obra. Ao mesmo tempo que nós temos outros extremos, né, com os outros personagens. Como, por exemplo, o Jackson, ou Exo, que é o nome japonês dele, ou a Multi. São personagens que também têm suas histórias, que também têm seus passados, que também têm seus dramas para serem resolvidos. Durante toda a trajetória desse primeiro arco aqui, a gente vai conhecendo aos pouquinhos cada um deles. De novo, não existe um protagonista, os três são protagonistas e entregam muito bem isso, até porque o anime como um todo, ele vai construindo tudo tão bem para a reta final dele fazer todo sentido e isso funciona. Mas antes da gente chegar nessa ideia da reta final, eu quero comentar também um pouquinho a respeito dos outros personagens, assim, não tão a fundo e não tão pontualmente, mas o quanto essa obra ela traz menos personagens do que Beyblade Burst, por exemplo, mas o fato de trazer menos personagens é um alívio muito grande, porque assim os autores conseguem desenvolver melhor os personagens, conseguem trazer relações mais interessantes e conseguem elaborar situações que são muito mais confortáveis para o espectador por já ter familiaridade com aqueles personagens.
Ele tira um pouco, em alguns aspectos, a obviedade de muitas situações, porque personagens que já conhecemos e gostamos estão lá, então é reconfortante. Não vai dropar um NPC do nada e você vai falar, ah, vai perder, esse cara aí é NPC. Você entende, né? E aí nós temos a construção não só do mundo, não só dos protagonistas, mas também dos outros personagens que se tornam tão importantes assim para a obra. Parece que é um núcleo pequenininho, né, com poucos personagens, mas essa é a beleza dessa obra, desenvolvê-los muito bem, para que eles sejam mais críveis como personagens de fato. E é aí que nós chegamos naquela coisa da reta final que eu falei para vocês. Todos os personagens, protagonistas e antagonistas, eles têm uma carga emocional e dramática muito maior do que precisariam ter para a obra que é Beyblade X. De novo, era para ser só um anime para vender produto, cara, mais nada. Só que os caras foram muito além. A gente trabalha aqui com umas questões psicológicas bem complexas, a gente trabalha aqui com personagens que vão sendo construídos de uma forma muito específica, e a gente entende por vários momentos quem causou tudo isso e as consequências do que acontece na reta final. Antes de eu dar spoilers do final, para quem ainda não assistiu ou não acompanhou, eu quero dizer para vocês que é uma obra fantástica. Eu quero falar que eu esperava muito menos e recebi uma obra incrível, densa, com momentos que me fazem refletir, com momentos que realmente dão uma emocionada em alguns momentos. É bizarro pensar que uma obra de Beyblade faria a gente passar por tantos sentimentos diferentes assim, mas Beyblade X consegue. Então tá aberto a conhecer esses personagens, esse mundo, entender qual que é a proposta de cada um, e que não é mais apenas uma obra para falar do jogo e da vitória e da derrota, mas é muito mais do que isso. Nas relações dos personagens, vale muito a pena acompanhar. Agora eu preciso falar um pouquinho de alguns personagens específicos e pontuais, portanto vai ter spoiler a partir desse ponto aqui. Então, se você já assistiu até aqui e não quer ter spoiler, muito obrigado, deixa um gostei aí, se inscreve no canal para vídeos todos os dias. Agradeço de coração você ter assistido esse vídeo longo, essa opinião longa, esse bate-papo sobre o anime como um todo e como eu me senti assistindo, mas vamos para os spoilers, vamos falar do final, da reta final, onde eu quero começar falando a respeito do Exo, do Chrome, dessa rivalidade que os dois criaram. E o Exo é um desgraçado de um personagem, meu amigo. Pensa num personagem que desde o primeiro momento me deixou bastante preocupado, com algumas falas, com algumas atitudes, em específico naquele episódio que eles fazem uma gincana no zoológico, que pareceu um filler, que muitas pessoas querem pular. É nesse episódio que tem uma frase muito específica do Exo, que ele fala: "Pode me chamar de vilão do que você quiser, eu faço de tudo por uma boa batalha." E de fato ele fez, porque quando ele saiu do Pendragon para poder desafiar o Chrome tudo de novo, ele não sabia, ele não tinha noção, porque ele é muito inconsequente, mas ele quebrou o Chrome para que o Chrome entrasse nessa espiral de loucura que ele começou a ter, e aí se corromper cada vez mais e criar a situação perfeita para que o Exo e o Chrome, lá no topo da Torre X, conseguissem esse embate que o Exo tanto queria e sonhava. Ele realmente fez de tudo para conseguir uma boa batalha, ele quebrou um personagem que admirava ele. Porque da perspectiva do Chrome em específico, nós temos uma história onde ele se sente abandonado e traído por aquele que era mais forte que ele e que ele admirava, e ele percebe na reta final o quanto não era uma questão de querer ter alguém forte do lado dele ou no time dele, mas era o quanto ele admirava o Exo por ser tão forte assim e o quanto ele queria ser útil pro Exo. E por isso mesmo, ele acabou nessa loucura de querer criar um Exo próprio dele e querer replicar que essa personalidade e a força que o Exo tinha, ele queria que outras pessoas também tivessem. O que entra também o Shiero, que é outro personagem que entra no Pendragon admirando pra caramba a questão do Chrome ser tão forte e ser propagandeado o tempo todo como um Blader perfeito.
E quando o Shiero entra pro Pendragon, ele vê a realidade, ele vê que o Chrome tá quebradaço psicologicamente falando. O Chrome quer criar o Exo no Shiero e ele meio que... eu não sei se o YouTube permite usar a palavra, mas ele meio que abusa sentimentalmente, psicologicamente do Shiero e também quebra esse personagem para que ele seja o Kamen Z. É complicado, é uma questão aqui muito delicada, porque tem toda a questão da decepção do Shiero entrar no Pendragon, que era o sonho dele, e de repente ver que o ídolo dele, na verdade, é um cara completamente quebrado. Então, um momento tenso aqui da obra. Enquanto o próprio Chrome tá nessa loucura e ele entende que ele mesmo pode criar um Exo na cabeça doente dele e quer se desprender e não depender mais do Exo, então ele acaba fazendo aquela imagem perfeita do Blader, que seria o Exo, quando na verdade, pela perspectiva do Exo, a gente entende a história dele em um único episódio que não tem no mangá e que é genial como foi montado, porque, voltando tudo, o que o Exo sempre quis foi ter uma batalha, e cada vez mais ele adora batalhas, ele adora o jogo. A obra vai pela ótica dele também sobre amor ao jogo. Só que quando entra nessa esfera do Pendragon, ele descobre que o Chrome é um jogador muito forte, ele quer continuar sempre batalhando com pessoas fortes, só que eles têm a questão empresarial da coisa. Por empresarial, eu quero dizer exatamente o fato do patrocinador exigir muitos contratos e batalhas de exibição, e por isso o Exo vai ficando de lado. O que ele mais queria era batalhar, mas ele não podia batalhar, porque o Chrome tinha compromissos, a Shigeru tinha muitos compromissos, o Exo ficou abandonado. E ele não podia batalhar, porque não tinha batalha, todo mundo tinha medo do time mais forte, do campeão absoluto, só o Chrome batalhava publicamente, não tinha tempo para mais nada. O Exo se sentiu tão abandonado que ele pensou, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou cair fora para que eu possa desafiar esse cara e batalhar com ele de verdade, que é o que eu mais quero. Esse é um paralelo muito interessante que o anime faz com a solidão que o Exo sentia ao estar no time campeão e não conseguir batalhar, que é o que ele mais queria, lá no comecinho da série, amarrando tudo com a solidão que o Bird sentiu ao ser abandonado pelos seus colegas de time quando disseram que ele não tinha talento pro jogo. E é nesse momento que o Exo encontra o Bird e os dois se tornam amigos e o Persona nasce a partir daí. Então é uma relação muito complicada entre os personagens e é tudo tão bem amarrado, coisa que é explicada no episódio 40 e tantos, que rolou no episódio 1, 2, 3. É muito interessante como a obra é amarrada. Ao mesmo tempo, a gente tem a Multi e a relação dela com a irmã, que sempre foi muito melhor que a Multi. A Multi sempre fez de tudo pra superar a irmã dela e nunca conseguiu, porque era a única pessoa que ela não conseguia derrotar. Ela cria um Beyblade próprio pra irmã, que simplesmente sai de casa, abandona, ela se sente abandonada pelo menos. E aquele Beyblade que ela criou pra irmã, que a irmã dela abandonou, sem saber, mas aí ela se sentiu abandonada, acaba sendo o Beyblade do Bird. E é uma coisa que a gente vê no episódio 2. E quando a gente revê o anime, a gente tem esse fator replay muito forte em Beyblade X. Quando a gente tem todo o contexto dos personagens e a gente revê o anime, a gente percebe esses detalhes em cada fala. Quando a Multi mesmo fala, olha, esse Beyblade, o Hellsight que você escolheu, tem uma história bem estranha, mas é um Beyblade divertido. Você fala, ah, então era isso que ela queria dizer, porque aquele deveria ser o Beyblade da irmã dela, que rejeitou ela e foi pro Pendragon. Cara, tá tudo muito bem amarrado. E as resoluções nas batalhas finais, a Multi aceitando as palavras da irmã que ela não aceitava, o Chrome entendendo que toda a loucura que ele passou ao se sentir traído, ao se sentir deixado de lado, ao querer ser útil para alguém que ele admirava, e na verdade ele foi, não vou dizer humilhado, mas ele foi, assim, muito subestimado, superestimado, eu não sei, é uma dessas coisas.
Mas ele teve muitos problemas ao entender que, na verdade, tudo que o Exo fez foi para que eles tivessem a melhor batalha possível, no melhor lugar possível, com os melhores rivais que eles podiam ter, que são eles mesmos. E é nesse momento e com esse diálogo que o Exo acaba destruindo aquela imagem que o Chrome criou do Exo ideal dele. E aí a gente entende como as coisas clareiam. E tem a cena do Chrome desmaiando, que eu acho que muitas pessoas acharam que foi exagero, que não sei o que, mas eu comentei em live sobre isso, falando a respeito do quanto o Chrome teve o peso dele aliviado. Porque naquele momento que ele entendeu que ele estava entendendo errado, que ele percebeu as coisas erradas e que ele fez tudo o que fez naquela pressão, naquele psicológico dele totalmente quebrado, ele estava o tempo todo angustiado, bravo, se sentindo traído, sempre numa sala escura, fazendo mal a outras pessoas, no caso o Shiero, coitado, que sofreu muito nessa. E quando ele entende que na verdade não era nada daquilo, ele sente um alívio tão grande, sai uma montanha das costas dele e ele acaba desmaiando, porque quem já passou por muita pressão na vida sabe que quando essa pressão acaba, alivia, você se sente fraco, você se sente aliviado, mas ao mesmo tempo até um pouco tonto, porque é muita coisa que você estava guardando dentro de você e de repente aquilo não existe mais. Então é uma libertação pro personagem, e isso tudo dentro de uma história de Beyblade, lembrem-se disso. É bizarro o quão profunda é essa obra, o quão densos são esses personagens. E claro, o próprio Bird, que desde o começo tem todos os problemas e complexos de não ser bom, de não acompanhar o time, de querer copiar os outros e não conseguir chegar lá porque ele não é bom o suficiente no jogo especificamente, porque o tempo todo é reforçado que o Bird tá crescendo, tá ficando mais forte, só que os adversários dele são num nível muito mais alto do que ele, e mesmo assim ele quase ganha várias vezes, ele consegue chegar muito próximo, e ele, por isso, tem se tornado cada vez mais forte, mas o foco novamente não é sobre vencer e perder, o foco é sobre se divertir, é sobre amar o jogo, e é isso que o último episódio também mostra. O reconhecimento dos fãs a respeito do Bird, o reconhecimento desse personagem e o quanto ele cresce com isso, o quanto ele simplesmente se liberta, mais uma vez uma libertação de amarras aqui, que o tempo todo ele estava naquela loucura dele de eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que vencer, e não é sobre isso. Quase todos os episódios dessa série falam, não é sobre vencer e perder, é sobre se divertir, é sobre amar o jogo e principalmente sobre você ter uma alma, um coração muito grande, e o Bird é o que mais tem isso na franquia inteira, se você comparar personagens e histórias e narrativas, enfim. É uma obra que... Esse vídeo tá longo, mas é uma obra que ainda assim falta muito tempo para falar sobre tudo que dá para ser dito. Porque, de novo, são personagens muito densos, são personagens que trabalham muito bem a questão psicológica, a questão das interações e como toda essa história tá tão bem amarrada. De novo, a gente tem explicações que acontecem no episódio 1, 2, 3, 4 e só a gente entende a resolução daquilo ou os motivos daquilo na reta final, nos episódios 45 para cima, porque é lá que a gente entende as motivações dos personagens. E aí quando a gente entende isso, quando essa ideia assenta, a gente vai assistir de novo a obra, principalmente agora que vem dublada, e a gente percebe tanta coisinha, tanto detalhe que tava lá o tempo todo, que era uma pontinha solta que a gente não tinha entendido como ponta solta, mas ela existia, e aí amarrou de novo, tudo certinho. Que obra interessante, do ponto de vista até literário, do ponto de vista narrativo, o quão é bem escrito, como os personagens são complexos. De novo, a obra entrega muito além daquilo que precisava entregar. Mas assim, muito além daquilo que precisava entregar. Eles entregam e com maestria. Que história gostosa, viu? Eu tô muito feliz com essa primeira temporada, eu tô muito feliz com tudo que a gente recebeu
de narrativa, de construção de mundo, de personagens, de interações, e eu espero que continue nesse nível pro segundo arco que vem a partir do dia 18 de outubro de 2024. Tô empolgadíssimo pra ver pra onde que vai essa história, porque meio que encerrou, a gente tá meio perdido, e é bizarro como desde o episódio 1 a gente tem, entre amigos, criado várias teorias a respeito dessa obra. E não é comum a gente criar teoria em cima de um anime de hobby, que é uma coisa tão simples e que a história deveria ser tão linear e fácil. Não. Aqui a gente tem várias teorias criadas, a gente tem um caminho muito longo a ser seguido ainda, a gente sente isso, principalmente porque o Persona não ganha, o que é mais um elemento de coragem aqui dos escritores para não fazerem o time principal ganhar de fato. E isso me lembra a primeira temporada de Beyblade Burst, que eu adorei por conta disso. Então a gente tem vários elementos que trazem a ênfase para muitos aspectos que a gente não espera, né? Tem momentos até emocionantes, como é o caso da história da Meiko com a amiga dela do passado. E quando a amiga dela revela, ela achando que a amiga tinha esquecido, abandonado, ou estaria brava com ela, a Meiko não sabe, mas nós descobrimos que a amiga dela havia dado o nome da filhinha dela de Meiko. Nossa senhora, mas aquilo rasga o coração da gente assim de um jeito, porque a gente que entende, que tem contato com quem é pai, com quem é mãe, ou quem é pai ou mãe, e coloca esse negócio de sentimentalismo, de amigo, de nostalgia, de filho, mistura tudo, cara, é uma obra que eu não esperava que fosse tão incrível, e realmente entregou muito mais do que eu estava esperando. Então, Beyblade X é uma obra que muito provavelmente ela pode ser ignorada por muitas pessoas, porque esperam ver um anime de brincadeirinha, de joguinho, de batalhinha, de derrota e vitória, e não, é muito mais do que isso quando você assiste pra valer, quando você presta atenção no texto. É muito rica, é uma obra que infelizmente muita gente vai perder por esse preconceito de ser uma obra sobre um produto, um brinquedo, um jogo, enfim, muita gente vai ignorar. Infelizmente vai estar perdendo dos mais incríveis personagens e densos e complexos, enfim. Eu sei, eu falei demais, mas ainda assim, acredite, é pouco. Tem muito mais pra falar sobre Beyblade X. Eu espero que você tenha curtido. Essas foram as minhas impressões. Eu fiz esse vídeo assim, sem roteiro, sem nada. Fiz de coração mesmo, pra contar pra vocês como que eu tava me sentindo a respeito do anime de Beyblade X. Eu esperei terminar todo o primeiro arco, porque eu não queria fragmentar esses pensamentos. Eu queria entender melhor a história, os personagens, a narrativa como um todo. Mas aqui fica a recomendação. Quem reclama demais e tá dando notas baixas demais para Beyblade X, pode ter certeza, eu acho que não entendeu muito bem a história. E quando alguém assistir de verdade, prestando atenção nos textos, nos diálogos, e é uma obra também que, com essas coisas todas que eu comentei com vocês a respeito do final, torna-se uma obra mais madura do que outras séries Beyblades, e não precisava ser tão madura assim, mas ela entrega conteúdos de uma forma muito mais peculiar para quem é adulto e assiste e pensa, pô, isso aqui tá numa obra que, né, num desenho desses, porra, é um pouquinho demais, mas é interessante, cara. Eu recomendo, preste atenção. Quando você for assistir, quando você for pegar o dublado, preste atenção nos personagens, nos diálogos, nas suas interações, enfim. Riquíssima essa obra. Eu sou muito fã dessa temporada em específico por conta desses personagens tão ricos. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí, se inscrever para vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até mais!